Ele vai dar-nos o Espírito de adoção, o Espírito Santo, que nos vai adotar como filhos de Deus. Este Espírito vai unir com o nosso Espírito. E eu gostaria de saber do irmão Eli Soriano como o viver da unidade do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmão, como nós podemos viver juntamente com o Espírito de Deus? Isso nós não podemos fazer. Isso é além da nossa capacidade, o nosso entendimento, além da nossa sabedoria, para viver juntamente com o Espírito. Mas Deus faz isso. Para nós vivemos com unidade no Espírito, isso é feito por Deus. Deus somente pode fazer isso. Vamos ler Romanos 8, 15, 16, irmão Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Apóstolo Paulo está dizendo que os cristãos no primeiro século, ele disse, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção. A palavra recebestes implica que naturalmente nós não temos o Espírito de Deus em nós. Temos Espírito em nós que se chama na Bíblia Espírito do homem. Mas o Espírito de Deus não naturalmente está em nós. Mas podemos receber na parte de Deus, Ele nos vai dar o Espírito. Por isso, continuando, irmão Odeu, 8, 15 até 16, por favor, de novo, irmão Odeu. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito que nós recebemos na parte de Deus, apóstolo Paulo disse, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito. O Espírito de Deus vai unir com o nosso espírito humano, né? O Espírito de adoção que Deus não vai dar a nós, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é obra de Deus, irmão. Ele vai dar-nos o Espírito de adoção, o Espírito Santo, que nos vai adotar como filhos de Deus. Este Espírito vai unir com o nosso espírito. Por isso, os cristãos têm mais de um espírito. Temos espírito humano em nós, mas se você vai servir a Deus, você vai receber um outro espírito que vem dele, vem da parte dele. Vamos ler Tiago 1:17, irmão Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Pai Todo-Poderoso é chamado na Bíblia como Pai das luzes. De acordo com Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Este Pai chamado Pai das luzes, que nos dá dádiva boa e dom perfeito. Vamos ler em Hebreu,
capítulo 12, versículo 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Temos pai segundo a carne, né? Você tem pai, você tem vovô, avô, etc., né? Temos pais, onde nós viemos. Mas o apóstolo Paulo fala sobre Pai dos Espíritos. Este Pai dos Espíritos pode dar-nos espíritos que vêm dele. Por isso, o primeiro versículo que nós lemos, ele está dando a nós e estamos recebendo o espírito de adoção que vem do Pai, que vem do Pai das luzes. De acordo com Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, dizendo do Pai das luzes, dizendo do Pai dos Espíritos, dando-nos espírito que nós precisamos para sentirmos que somos filhos de Deus. O Espírito dele, ele vai dar a nós, mas devemos entender primeiro qual tipo de pessoa pode receber Espírito que vem do Pai dos Espíritos. Todos nós outros ou todos nós? Não. O que pode receber Espírito que vem de Deus é o que obedece à vontade de nosso Pai nos céus. Vamos ler 1:23 de Provérbios. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Deus está convidando-nos, convertei-vos pela minha repreensão. Vamos obedecer à vontade de Deus. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Deus nos vai dar o espírito para nós viver juntamente com o espírito que vai viver em nós. Ele vai dar a nós espírito dele que vai viver em nós. A quem de nós? As pessoas que obedecem às repreensões de Deus ou que obedecem à vontade de Deus. 1 João 3:24. Vamos ler, irmão Odeu. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus habita, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele habita em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Por isso está dizendo que nós não podemos viver unido ou em união com o Espírito, pela nossa capacidade, né? Não. Isso é obra de Deus. Por isso, João disse, quem guarda os seus mandamentos, em Deus habita. E Deus nele. Deus vai habitar nele. E nisto conhecemos que ele habita em nós, pelo Espírito que nos tem dado. A quem Deus vai dar o seu Espírito? Quem guarda os seus mandamentos. Mas as pessoas mentirosas, viciosos, etc., malfeitores, pessoas viciosos, pessoas que fazem somente os desejos da carne, não pode receber Espírito de Deus, não pode viver a união do Espírito de Deus, porque a obra da carne é inimizade contra Deus. Vamos ler Gálatas 5:17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É claro, né? Declarado por Deus, a palavra dele é
a carne luta contra o Espírito de Deus. E o Espírito contra a carne. Se nós estamos sepultados em obras da carne, nenhum Espírito que vem de Deus pode nos ocupar ou habitar em nós. Devemos deixar primeiro todas as obras da carne. 5:19, 21 de Gálatas. Vamos ler, irmão Rodeu. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. As coisas da carne, os desejos da carne, não podem herdar o reino de Deus. Por isso, todas as pessoas que estão vivendo em concupiscências da carne não podem receber o Espírito que vem de Deus. Que coisas são as obras da carne? De acordo com o apóstolo Paulo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, bebedices, as orgias e as coisas semelhantes a estes, como os vícios, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Por isso, irmão, é claro, baseando nosso estudo nas palavras de Deus na Bíblia, não com o pensamento de um pastor, mas no pensamento de Deus que está na Bíblia. Se você quer viver juntamente com o Espírito de Deus que Deus vai dar a nós, vamos viver nas palavras de Deus, nos mandamentos de Deus. Porque, de acordo com João, quem guarda os seus mandamentos, em Deus habita, e Deus nele. Nisto conhecemos que Ele habita em nós, pelo Espírito que nos tem dado. A quem, onde o Espírito de Deus habita, a uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus. Você entendeu, irmão Francisco, o que eu quero dizer? Graças a Deus, irmão. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão.